Olá, eu sou Rosemary, acadêmica do curso de Direito da Anhanguera. Eu vim aqui para apresentar o meu trabalho sobre a utilidade do Sudoku no ensino da matemática. Então, quando a gente fala em jogos, a gente já está falando de instrumentos da matemática por si só. E os jogos, eles sempre andam junto com a lógica. Então, todo jogo vai estimular, de alguma forma, a lógica da criança. O jogo, então, proposto no trabalho é o jogo do Sudoku. O Sudoku, ele é uma malha de 9 por 9, onde ele é separado por 9 quadradinhos menores. A regra é, não pode repetir na linha, não pode repetir na coluna e não pode repetir o número dentro do quadrado menor. Os algarismos utilizados são de 1 a 9 e não pode repeti-los. Quando eu consigo preencher todos os quadradinhos vazios, aí sim eu consegui finalizar o meu Sudoku conforme está aqui do lado. Então, um dos estudos analisados foi do Guimarães Evangelista, e eles falam no seu trabalho que essas regras claras, o campo fértil para experimentação, então as crianças conseguem ali gerar várias estratégias para a resolução do jogo. Isso é muito enriquecedor para a criança, então estimula muito a parte cognitiva delas. E não só das crianças, também a cognição de adultos, idosos também são melhoradas com esses jogos. Kami também corrobora com o estudo, falando então que estimula o raciocínio, a habilidade de dedução, todas estratégias importantes que a gente precisa trabalhar para a questão do ensino matemático como um todo. Então a gente precisa estimular essa habilidade nas crianças para que a gente consiga ensinar matemática de forma plena. Lima também fala que os jogos são enriquecedores para as crianças, e não só isso, que traz um conceito subjetivo, como se ele introduzisse o conteúdo na cabeça da criança de uma forma mais lúdica. E quando é apresentado, então, o conceito matemático de conjuntos, permutações lógica, combinatória, essa criança tem muito mais facilidade para conseguir compreender esse assunto, porque indiretamente ele já aprendeu, fica muito melhor. D'Ambrosio também fala sobre a questão de concentração, paciência, resiliência, porque ele é um jogo que ele não é super mega fácil. Dependendo do nível que você pegar ali, ele se torna até muito difícil. Por isso que é importante também ponderar a questão dos níveis, que eu vou comentar depois, porque tem dos níveis desde o fácil até o mais difícil. Se for fácil demais, fica chato. Se for difícil demais, fica muito maçante, né? Você fica muito frustrado. Então tem que ser um nível ali adequado para te estimular e não causar desânimo para você. Então, o D'Ambrosio, ele comenta justamente sobre isso. O escovosmose, ele vem falando, então, dos níveis que a gente consegue ter devido às variações de letra, imagem que a gente consegue ter, questão da própria malha, que a gente pode aumentar e diminuir a quantidade de quadradinhos. Então, isso faz com que atinja vários níveis de dificuldade. Então, as variações dos níveis. A gente tem os mais fáceis, por exemplo, malha 4x4, onde a gente trabalha com números, a malha de 6x6, que também trabalha com números, de certa forma é muito mais fácil, porque ela é mais pequena, mas a gente também pode trocar esses números por outras coisas. Então, posso deixar um pouquinho mais lúdico quando é para crianças menores, colocar figuras no lugar de números, posso colocar letras no lugar dos números, então tudo depende do que eu estou querendo naquele momento. Temos também variações. A criança já está acostumada com número, vamos trocar. Vamos colocar uma outra coisa, tirar os números e no lugar dos números colocar figuras. Então, eu uso 9 figuras diferentes. Pode ser também. É uma maneira diferente de fazer o Sudoku, vai treinar na questão de atenção também. É uma certa mudança. Quebra o padrão no cérebro, né? Do lado a gente tem uma malha 4x4 com triângulos. Também pode ser. Todos são triângulos, só muda a cor. Aí a gente tem os níveis mais difíceis. Por exemplo, temos a malha aqui de 16 por 16, que daí vai os números de 1 até 9 e complementa com as letras, com os que faltam com as letras. E o mais interessante aqui é o Sudoku matemático. Por quê? O Sudoku, você precisa colocar os números de 1 até 9. Agora, como que eu vou colocar esses números até 9? Não tem uma regra. Então, eu posso, por exemplo, se eu estou trabalhando radiciação, vou pegar o exemplo de radiciação. Estou trabalhando radiciação, eu falo para o meu aluno que ele tem que colocar ali no Sudoku uma representação do que seria o número 8. Então, para representar o número 8, por exemplo, eu uso raiz de 64. Então, posso trabalhar outros conteúdos usando o jogo Sudoku. Então, a gente pode complementar conhecimentos nele. Então, ele não é uma coisa fechada em si. A gente pode inovar. Aí a gente tem algumas abordagens diferentes, que temos o Sudoku triangular, que tem umas regrinhas diferentes, que está escrito aqui. Temos também o Sudoku triangular, ou estrelar, que também estão as regrinhas aqui. Caso vocês tenham curiosidade, são bem legais. Quando a gente já está acostumado com o Sudoku padrão, essas variações são bem interessantes. É isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedor, todos tenham gostado. E é isso. Muito obrigada pela atenção.